Segundo os Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 38, diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, fala ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, a grande pergunta é: o que custou para Cristo revelar a Deus? Podemos dizer que a obra de Jesus, em resumo, é uma obra dupla. Primeiro, Jesus veio para tornar Deus conhecido. Tudo que nós conhecemos de Deus, tudo que nós sabemos de Deus, é revelado através de Jesus. Segundo, ele trouxe salvação para a humanidade. Então Jesus, ele revelou a Deus. Conhecemos Deus através de Jesus. Jesus vai dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. E segundo, Jesus trouxe salvação para a humanidade. Tudo que Jesus fez, toda a obra que Jesus fez, os milagres, as curas, as libertações, os ensinamentos de Jesus, tudo o que Jesus fez foi para trazer para o homem a salvação, nos mostrando o caminho para um dia estarmos com Ele no céu. Só que isso teve um preço. Não foi de graça. Jesus, ele pagou um preço e pagou um alto preço, que foi a sua morte na cruz. Agora a grande pergunta que é, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode Deus morrer? Se Jesus é Deus, como é que Jesus morre? Essa morte de Jesus foi uma morte eterna. Vou explicar para os irmãos. A morte que nós morremos hoje, se eu, pastor Diogo, morrer hoje, não vai ser uma morte eterna. Depois nós seremos ressuscitados, pastor Diogo vai ressuscitar e vamos passar por um juízo. Uns para a segunda morte, aí sim a segunda morte eterna, outros para ter uma vida com o Senhor. Cearemos com Ele no céu. Todos nós ressuscitaremos. Aí sim virá a segunda morte. Só que Jesus, como eu disse para os irmãos, ele morreu uma morte eterna. O que isso quer dizer? O que isso significa? Jesus morreu uma morte com consequências eternas. A morte de Jesus trouxe consequências. Essas consequências, sim, são eternas. O livro de Hebreus, ele vai dizer que Cristo morreu por todos nós. Em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, vai dizer assim, ó: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Então observe, irmãos, Jesus, ele morreu, ressuscitou e vai voltar. Quando ele voltar, a palavra do Senhor fala que aqueles que morreram, que passaram pela primeira morte, ressuscitarão e estarão perante o tribunal de Cristo. E lá nós mostraremos as nossas mãos.
Alguns entrarão, outros ouvirão, não vos conheço. Lá também nós receberemos o nosso galardão, que galardão é motivo de um outro dia para nós estarmos estudando. Mas certamente a Bíblia nos ensina que todos nós receberemos conforme a pessoa que nós fomos aqui na terra. Em outro momento nós estaremos trazendo esse estudo para os irmãos. Mas e o sacrifício de Jesus? E a morte de Jesus? O que custou para ele? Qual foi o preço que ele teve que pagar? A palavra do Senhor, a resposta está em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6, que vai dizer assim, ó: mesmo existindo na forma de Deus, então Jesus se encontrava na condição de Deus, não considerou ser igual ao próprio Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, esse estudo, essa linha de raciocínio que nós estamos indo, teologicamente é conhecido como kenosis, a teologia de kenosis. O que isso significa? A teologia do esvaziamento. Quando nós olhamos para Filipenses capítulo de número 2, nós podemos analisar esse texto aqui como se fosse uma escada, um pedestal, aonde Jesus se encontrava no topo, junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Só que Jesus ele vai assumir a forma de servo. Então, Deus ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus também é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo também é o Todo-Poderoso. O Deus Onipotente, que pode todas as coisas. O Deus Onipresente, que está em todos os lugares. E o Deus Onisciente, que sabe de todas as coisas. E como esse Deus Todo-Poderoso, como esse Deus Todo-Soberano poderia se relacionar conosco, que somos limitados, que somos frágeis em tudo. Nós vamos ver que todos os homens, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, que tiveram um momento, um pequeno momento com Deus, face a face, eles não suportaram a glória de Deus. A gente vai ver o comportamento de Moisés, a gente vai ver o comportamento de Isaías, e observe que eles puderam assim experimentar um pouquinho apenas da glória do Deus Todo-Poderoso, da aparição do Deus Todo-Poderoso. Então, como esse Deus poderia se relacionar com a gente? Vamos ver aqui, irmãos, uma ilustração para que a gente possa entender, ou pelo menos tentar entender, como é que funciona esse relacionamento com Deus. Os irmãos já ouviram falar de peixe do mar em aquário? E o aquário, existe o aquário, e normalmente nós encontramos peixe de água doce, peixe de rio no aquário. É mais fácil. Você coloca uma bombinha para oxigenar a água, você tem o alimento, você tem ali todos aqueles utensílios que é colocado dentro daquele aquário para simular o ambiente de um rio, para que aqueles peixinhos possam viver. Só que quando a gente fala de peixe de mar, é algo mais complicado, porque precisa de um pouco mais de tecnologia, digamos assim, para que aquele peixe ele possa se ambientar e viver num aquário de água salgada, obviamente. Só que, irmãos, tem um detalhe. O peixe da água doce, ele é mais ambientável a conviver com os humanos. O peixe de água doce é mais dócil, poderíamos dizer.
O humano, ele chega ali próximo, ele consegue ter ali, ver a aproximação dos peixinhos. Os peixinhos meio que se acostumam com aquilo ali e convivem com seres humanos dentro do aquário. Nós podemos ver que quando nós vamos em rios, alguns tipos de peixe ficam ali na beirada, a gente joga um pãozinho, ele vem. A gente está ali no rio, os peixinhos estão mordendo a gente, né? Você joga alguma coisa para ele comer, ele vem e fica ali junto com a gente. Peixe de água salgada não faz isso. Peixe de água salgada, ele tem medo do homem. Quando o homem se aproxima dele, ele corre. Então, o homem precisaria se tornar um peixe para conviver com o peixe de água salgada. Ou, no mínimo, se igualar a ele. Colocar uma roupa apropriada e mergulhar em alto mar e ali simular ser um peixe também, dentro do mar. E mesmo assim, não são todas as espécies de peixe de água salgada que se aproxima para conviver com o homem. Então, o homem ele precisa estar no ambiente do peixe para ter uma aproximação com o peixe de água salgada. Irmãos, foi exatamente isso que Jesus fez. Ele, na condição de Deus, ele diminui e ele se coloca na condição de homem para poder conviver conosco. Esse era o plano de Deus. Esse foi o grande tchan que Deus teve para todos nós. Deus Todo-Poderoso, Deus Filho Todo-Poderoso, descer do seu pedestal, descer da sua grandiosidade e se colocar como eu e como você. E é exatamente isso que os testemunhas de Jeová não entendem, não aceitam. Como pode Deus ser homem? Como pode Deus se diminuir? Como pode o Senhor Jeová, o Deus do Antigo Testamento que abriu o mar, que fez sol parar, que ressuscitou pessoas e todos os outros milagres, como pode esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do homem também, se diminuir ao ponto de ser um ser humano comum, igual a cada um de nós? Porque observe que Jesus vai falar que tudo o que ele fez pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do Pai que habitava nele. Jesus, em momento nenhum, vai falar que ele fez com o poder dele. Ele vai dizer, ele ora a Deus, todos os milagres de Jesus, irmãos. Jesus ora, agradece ao Senhor e pede que aquilo aconteça. Nós vamos ver isso na Bíblia. É Jesus nos ensinando. Ele é o nosso modelo. Ele fala como nós devemos fazer. Então, irmãos, Jesus ele se iguala. Ele desce, menor do que os anjos ainda no céu, para nos trazer salvação. Provérbios, capítulo de número 22, nós vamos ver ali que Jesus aparece como a Roquinar de Deus, a sabedoria de Deus. Ali Jesus ele já aparece, ali no livro de Provérbios, nós vamos ver que Jesus já aparece como servo, como o grande arquiteto do plano de Deus. Jesus ele vai descer degraus, ele vai sair do seu status de Deus para o status de homem. E ainda menor, mais humilhante, status de servo. Irmãos, alguns estudiosos da palavra de Deus, eles vão ser bem claro e bem específico em alegar, em bater o martelo, que era exatamente isso que o diabo queria, o papel de Jesus, o lugar de Jesus. Mas isso aí também é um outro dia para nós estarmos trazendo outro estudo bíblico. A palavra do Senhor vai falar em Mateus capítulo 27, versículo 50, que Jesus ele se entrega na cruz do Calvário, que ele entregou o seu Espírito. E a entrega de Jesus, irmãos, não foi uma entrega qualquer. Jesus ele foi humilhado, Jesus ele foi desmoralizado, fizeram de tudo e mais um pouco para desonrar Jesus. E
Talvez o nosso próximo estudo seja sobre isso. O sofrimento de Jesus, tudo o que Jesus passou. Mas a Bíblia vai falar em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. Então, Cristo, ele é Deus por natureza? Sim. Quando ele vai provar isso? Quando ele ressuscita. Na sua ressurreição, ele vai provar, ele vai mostrar que ele é Deus. Mas o mais interessante, irmãos, é que a Bíblia vai falar que Jesus, ele é herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 2 vai dizer que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, por meio daquele que fez o universo. E Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, tão grande em graça para conosco, que ele vai dizer que nós somos herdeiros junto com Cristo. Precisamos crer nisso, irmãos, que nós somos herdeiros de todas as coisas junto com Cristo. Então tem algo de maravilhoso guardado para nós, se não aqui nessa terra, se não aqui nesse mundo, na glória junto com o Senhor. Creia nisso. Iremos ressuscitar assim como Cristo ressuscitou, com um corpo glorioso. A ressurreição física e corporal de Jesus é fundamental para a fé cristã. Precisamos acreditar nisso, precisamos ter certeza disso. Por quê? Porque essa é a nossa esperança, esse é o nosso fundamento para estarmos juntos com Ele no céu. Observe, irmãos, que todo cristão, ele tem a garantia da sua própria ressurreição. Iremos ressuscitar sim, assim como Cristo ressuscitou. Jesus agora, ele está no céu. Às vezes nós falamos assim, ó, Jesus está em nosso meio. Na verdade, isso aí eu vejo como uma força de expressão. Porque, biblicamente, quem está no nosso meio é Deus, através do seu Santo Espírito. A Bíblia fala que Jesus está no céu, num lugar de honra, à direita do Deus Pai. Mas, às vezes, a gente fala, Jesus está em nosso meio. Não é errado. Eu vejo isso como, quer dizer, teologicamente é errado. Mas a gente não vai levar tudo ao pé da letra. Porque Deus está no nosso meio, mas através da presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que o próprio Jesus diz que ele subiu, mas não nos deixaria órfão. Enviaria o Consolador. Aleluias. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, vai dizer que Jesus está no céu com o mesmo corpo que ele esteve aqui na terra. Irmão, Jesus, ele não ressuscitou? As mulheres não foram lá, a tumba não estava vazia? O corpo de Jesus não estava mais lá? Então Jesus, ele ressuscitou com o corpo que ele tinha. Ele vai mostrar as marcas do seu corpo depois. A Bíblia fala que mais de 500 pessoas testemunharam que viram Jesus. Jesus, ele passou 40 dias com seus discípulos. Nós temos uma passagem muito interessante em Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 16, que Jesus, ele andou, ele viajou com 2 de seus discípulos ao caminho de Emaús. Comeu com aqueles discípulos. Jesus também ceiou com seus discípulos. Então Jesus está nos céus com o corpo que ele esteve aqui na terra. Então, queridos e amados irmãos, Jesus, ele ainda tem um corpo humano no céu. Embora seja um corpo glorioso, embora seja um corpo glorificado. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 15, 50, o texto que nós lemos, que a carne humana é terrena e perecível, mas que os corpos celestes são imperecíveis. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o texto que nós lemos, para nós meditarmos um pouquinho agora com uma certa atenção, porque a palavra vai dizer assim, ó, foi 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 38.
Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprove. Então Deus vai dar do jeito que Ele quiser e do jeito que aprove a Ele no momento adequado. Versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Cada tipo de ser vivente tem um tipo de carne diferente. Nós somos seres humanos, temos um tipo de carne. Os animais têm outro tipo de carne. E nem todos os animais têm as carnes iguais. Tem carne que a gente come, tem carne que a gente não come. Carne bovina, de boi, comemos ou não comemos? Comemos. Carne de cavalo, come, irmão Moacir? Come? Faz um charquezinho, né? Mas via de regra não se come. Não é verdade? As aves do céu têm outro tipo de carne. E os peixes, os animais marítimos, têm outro tipo de carne. A Bíblia está explicando isso. Aí ele vai dizer assim no versículo 40, ó, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra é as dos terrestres, dos corpos terrestres. Aí ele vai falar aqui um pouco sobre Adão, a gente pulou essa parte, e vamos direto aqui para o que nesse momento nos interessa mais. O primeiro homem, Adão, que a Bíblia veio falando dele aqui, formado da terra, é terreno. O segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então, observe, todos nós somos igual a Adão. Temos os nossos corpos do pó da terra. Só que agora aqui o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar algo interessantíssimo. Porque ele vai dizer que Jesus tem um corpo celeste, mas que aqueles que estão em Jesus também terão esse corpo. Então, observe que hoje nós temos o corpo que nós herdamos, a herança adâmica, a herança de Adão, mas aqueles que estão em Jesus herdarão corpos celestiais. Deus dá a cada um conforme o que ele quer. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos fazer também a imagem do celestial. Então, trazemos a imagem de Adão nos nossos corpos terrenos e também teremos a imagem de Jesus, os corpos celestiais. Queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo ele também vai afirmar que o crente será a imagem do corpo de Cristo. Ele volta a falar isso em 2 Coríntios, volta a afirmar isso no livro de 2 Coríntios, e ele vai falar que existem corpos terrestres, e ele vai comparar esses corpos terrestres com uma casa, com algo terreno. E ele vai comparar os corpos celestiais com habitações celestiais. E aí ele não tem muito também o que falar sobre isso, porque ele não conhece muito de coisas celestiais. Mas ele vai nos garantir, a Bíblia vai nos afirmar em 2 Coríntios capítulo 5, que nós receberemos habitações, corpos celestiais, semelhante às habitações celestiais. E quando o novo corpo foi revestido, passaremos da mortalidade para a imortalidade, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 4. Então hoje nós temos o nosso corpo perecível, a morte. Passaremos pela morte se Jesus não voltar antes. Mas quando recebermos o segundo corpo, o corpo celestial, aí sim seremos moradas imortais junto com o nosso Deus. Portanto, irmãos, sabemos e temos a garantia de que Cristo tem um corpo celestial e que nós também teremos um corpo glorioso, assim como ele também tem. E Filipenses capítulo 3,
versículo de número 21, nos garante isso. Então observe que Jesus, ele abre mão do seu corpo celeste, da sua glória, se coloca em um corpo carnal, mortal, semelhante ao corpo de Adão, tudo isso por mim e por você. Então viva Cristo, se alegre com Cristo, chore com Cristo, mas também ande com Cristo no seu coração, porque um dia nós estaremos com Ele na glória, e que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?